Deus vai à frente e Ele vai te ajudar. Você pode dizer um amém? Em nome de Jesus? Graças a Deus. Nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre o poder da experiência para a superação. O que você faz com a sua experiência? Ela serve para dar um ponto final em tudo aquilo que você já recebeu de Deus, ou ela serve para deixar na tua boca um gostinho de quero mais, e de você falar de onde saiu esse deve ter muito mais. O Deus que fez pode fazer ainda infinitamente mais de tudo quanto eu pedir ou tudo quanto eu pensar, amém? Agora, eu gostaria de me inspirar junto com você em vidas que marcaram a história do seu tempo e deixaram um legado para frente das suas gerações. Por que não dizer até de repente um legado praticamente eterno, né? Porque se tornou essência da palavra, e a palavra de Deus não passa nunca. Então Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Na verdade Ele usa quem se abre para que Ele possa usar. Então você não é aquele tipo de pessoa que talvez esteja marcado, que nunca você vai poder chegar onde outras pessoas chegaram espiritualmente falando. Todos podem chegar. Deus não tem filho preferido. Deus ama todos no mesmo nível, na mesma intensidade, e Deus pode fazer, porque o poder que age dele é sempre o mesmo. Muda a pessoa, o poder é o mesmo. Deus pode fazer na sua vida. Eu quero começar usando a história de alguns homens, talvez mulheres de Deus, por que não? Nesses dias de domingo, nós vamos trazer uma coisa um pouco mais expositiva sobre a vida de grandes homens de Deus que fizeram a diferença. E por que não começar com Abraão? Ou melhor, você sabia que Abraão nem toda a vida se chamou Abraão? Ele começa com o nome paterno, com o nome familiar que ele recebeu, Abrão, apenas Abrão, do hebraico Avram, tá? Esse era o nome dele, o nome pelo qual seu pai o chamava, o nome pelo qual as pessoas da cidade dele, Ur, na região da Caldeia, o conheciam ou ouviram falar dele, porque ele nem era tão conhecido assim. O Abraão, que é tão importante para nós e tão famoso entre aqueles que creem, aqueles que buscam na palavra, nem de perto ele era a pessoa isolada e bem, vamos usar uma expressão em inglês aqui, underground, né? Que pouca gente conhecia. Pensa um homem de pouca conversa, que estava mais preocupado em trabalhar e voltar para casa, trabalhar e voltar para casa, resolver os problemas da fazenda do seu pai, voltar para casa. Era isso que ele queria. Ele não queria muito mais nada diferente disso, até que o Deus que quer cruzou o caminho da vida dele. Aí já não era mais aquilo que ele queria, já era aquilo que Deus queria para ele. E aí então ele pegou e ajustou a sua vontade com a vontade de Deus. E é por isso que até os dias de hoje, e ainda muito mais para frente de nós, se assim Deus permitir, o nome dele vai continuar sendo falado, e ele vai ser continuado a colocar como uma pessoa de exemplo poderoso para a vida de cada cristão poder também desenvolver a sua fé. Nós vamos ler um pequeno trecho da história de Abraão, que está em Gênesis 12, versículo 1 ao 4, coloca para a gente, fazendo um favor, Gênesis 12, 1 ao 4, vamos colocar aqui na tela, vai para a sua casa também, você que está assistindo a gente. Ora, disse o Senhor a Abrão, olha aí para o teu vizinho, fala para ele, Abrão, parece barulho de porta batendo, né? Abrão, não era Abraão, era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos quando saiu de Harã.
Alguém aqui tem mais que 75 anos? Levanta a mão, por favor. Olha para o teu vizinho e fala: tu tá novo, hein, filho? Tem coisa para Deus fazer aí ainda, hein? Tem coisa para Deus fazer aí ainda. Meu pai está em casa, ele foi pregar em Londrina hoje, Bispo Arthur. Está lá em Londrina pregando. E aí, não sei o que foi que ele falou para mim na mesa. E ele falou: ficar velho não é mole não. Coisa relacionada ao físico, né? Eu olhei para ele e falei assim: é verdade, eu já estou começando a perceber. Aí ele, com 80 anos de idade, quase olhou para mim com 53 e começou a rir, né? Falei: rapaz, então você está lascado mesmo. Eu estou começando a reclamar agora com 80 e você vai falar isso com 53. Aí eu criei vergonha, fiquei quieto, né? Pedi perdão para Deus e vida que segue. Agora tem esse tio aqui, chamado Abraão, para alguns de vocês um avô, talvez até um bisavô, 75 anos, quando tudo começou na vida dele. Pergunta aí para o seu irmão: será que Deus ainda pode fazer alguma coisa na tua vida, querido? Será que é possível? Será que ainda sobrou, presta atenção, será que sobrou um milagrinho assim para Deus fazer na tua vida? Será que sobrou uma unção especial para através de você Deus poder escrever alguma nova história? Olha para o seu irmão e diga: óbvio que sim. Se você clamar, você vai receber. Muito bem, então está aí o seu Abrão, começou ali, né? Deus falou para ele: cara, você precisa sair dessa zona de conforto, você precisa sair desse estilo de vida fechadinho aí no seu mundo, amplia sua mente, Abraão, aumenta aí tuas estacas, alarga a tua tenda. Eu preciso de você e através de você eu quero fazer coisas, e na sua vida eu vou fazer coisas para que as pessoas que eu quero alcançar possam ver que eu sou Deus. E aí então Abraão, ali na flor da idade, um adolescente praticamente, resolve pegar tudo que ele tinha, deixar para trás e sair para um lugar. Que lugar que era, gente? Quem sabe? Como era o nome do lugar? Você não sabe? Eu sei, é Canaã, terra de Canaã, certo? Eu e você sabemos, mas Abraão não sabia. Olha que interessante, isso é uma característica especial, porque geralmente Deus fala, né, sobre idas e vindas, e geralmente a gente tem um endereço, mas Abraão não tinha endereço nenhum, ele só tinha uma palavra: vai. Vou para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Ok, Senhor, e para que lado fica? E Deus nem o lado não apontou. Ele disse: vai andando, toda a terra que você pisar o teu pé vai ser tua. Era bem grande. Você sabe que hoje, eu gosto de fazer essa paráfrase, né? O território de Israel é a antiga fazenda do seu Abraão. Foi a terra que ele anexou para ele, ficou de herança para as suas gerações, e até hoje eles estão lá. E Deus realmente cumpriu a sua palavra. Não foi da forma muito usual que a gente está acostumado a ver, né? Porque Deus deu uma promessa para ele: eu vou fazer uma multidão da tua geração, olha para as estrelas, conta se é que você pode, assim será a tua posteridade, etc e tal. Mas o máximo que ele conseguiu ver foi um filho, que quase que ele teve que fazer uma oferta diferenciada, né? Foi o seu filho amado e precioso, aquele moço, Isaac. Foi tudo que ele viu. Ele não viu os filhos de Isaac, só viu Isaac, não viu mais nada, mas a promessa cumpriu. Mas na Bíblia tem até gente que ressuscitou morto depois de morto, né? Porque quando cai um soldado na sepultura onde estavam os ossos do profeta Eliseu, quando o corpo morto do soldado bate em cima da ossada, ele ressuscita. Então o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? O que não pode ser alcançado por intermédio do crer?
Se creres, verás. Olhe para o teu irmão e diga para ele: se creres, verás. Agora entenda, crer, tem gente que acha que crê isso aqui, ó, eu crendo, presta atenção. Vou crer de novo. Parece que crer é fazer uma força que libera alguma coisa, não é? Não, sabe o que é crer? Crer é continuar caminhando, mesmo quando o caminho não parece certo. Crer é você ir para onde Deus te mandou, mesmo você não sabendo o endereço desse lugar. Crer é você fazer tudo que for preciso fazer, que aparecer diante de você, mesmo parecendo que não está resolvendo o problema. Isso que foi o diferencial na vida desse homem de Deus, isso que foi o diferencial na vida de Abrão, né? Eu quero apresentar a você essas pessoas, começando por ele então. Vamos começar pelo chamado de Deus para ele. O que a gente tem na Bíblia que a gente acabou de ler, né? Que ele era chamado de Abrão, que ele vivia num território chamado Ur dos Caldeus. Você sabia que esse lugar onde Abraão vivia existe até os dias de hoje? E eu não estou falando do país, eu estou falando da cidade. A cidade de Ur, o território de Ur, né? Hoje se chama Tel al-Muqayyat e fica no Iraque. Até hoje esse lugar existe. A história do povo de Deus não começa em Israel, porque Israel simplesmente não existia. A história do povo de Deus começa no Iraque. É a figura de onde é que Jesus busca a gente. Jesus não busca a gente na santidade, Jesus busca a gente no mundo, longe da nação onde fica o povo de Deus. E daí então o Senhor nos faz nação santa, o Senhor nos faz povo de Deus. Sabe uma coisa muito importante, é eu saber que eu não preciso começar bem, eu preciso terminar bem. Esse é o princípio. Nem todo começo sugere sucesso. O que você precisa ter no seu coração é que o Deus que deu a palavra, se a direção é dele, tudo vai terminar do jeito que ele falou para você, né? E foi lá nesse lugar que Deus chamou Abraão, ordenando que ele deixasse tudo e fosse para uma terra que ainda lhe seria mostrada. Agora você imagina que epifania, que experiência sobrenatural foi essa do encontro de Abraão com Deus, para gerar sobre ele uma convicção tão grande, que deu para ele essa atitude tão forte. O cara mais fechado do planeta, de repente resolver sair para explorar o desconhecido, debaixo de uma palavra para ir onde ele nem sabia o que era, simplesmente não sabia nem onde era, e nem tampouco queria encontrar, mas ele foi. Então eu entendo que esse momento, Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra. A gente romanceia muito, né, esse negócio, né? É muito romanceado, que a gente lê, porque é tudo muito, na Bíblia é tudo muito imediatamente, né? Tudo acontece, aí Deus veio e falou: Abraão, sai da tua terra, e Abraão pegou e saiu, né? É tudo assim, parece que foi tudo tchau, 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 foi embora. Não foi bem assim, mas eu fico imaginando que nesse encontro que ele teve esse insight e recebeu da parte de Deus essa palavra, que epifania foi essa, que experiência foi essa, que deu para ele tanta convicção, para ele fazer o negócio mais absurdo e sem lógica da história da humanidade, debaixo da palavra de um Deus que ele nem conhecia. Sem quem conhecia, o pai dele lá, ele pegava pela lateral as coisas, né? E ele pega e sai, ele pega e vai. Então, essa foi uma das primeiras experiências sobrenaturais, espirituais, profundas, transformadoras, que a gente tem registrado na Bíblia. Duas coisas que marcaram a experiência de Abraão, anote aí, duas coisas que marcaram a experiência de Abraão. A primeira foi a fé, e fé, você sabe o que é? Certeza das coisas que eu espero, convicção daquilo que eu não vejo, tipo uma terra que eu nem sei onde fica, e tampouco sei o que eu vou encontrar. Ele creu, em Romanos fala, né? Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Olha só, a justiça que procede e opera por intermédio da fé. Por isso que sem fé não se conecta o homem com as coisas declaradas por Deus, porque o justo
é justificado pela sua fé. Olha que interessante, Abraão não tinha escritura nenhuma dizendo isso, e ele conseguiu captar isso que pairava por sobre as ideias dele. Ele conseguiu pescar essa visão, esse entendimento. Ele deixou tudo que ele conhecia, deixou o conforto que ele possuía, a sua filosofia de vida. Gente, tem muitas pessoas que gostam de dizer: eu sou assim mesmo, né? Mas é do jeito que eu funciono, né? Mas é do jeito que eu sou, né? E quando você bate muito em cima desse né, meu irmão, você talvez esteja dizendo não para o teu Deus. Esse negócio de eu sou assim, é dizer, eu não mudo, e tudo que passa por Deus transforma, tudo por onde Deus passa muda. Deus mudou Abrão para Abraão, ele era o cara na dele, ele não queria saber de nada, ele estava conformado que ele jamais seria pai, ele só queria honrar o trabalho do seu velho pai, e a herança que o pai deixaria para ele, só isso. Ele já tinha a esposa, ele já tinha Sarai, ele já tinha o problema da esterilidade dela, ele já estava avançado de idade, 75 anos, ele já não tinha uma expectativa, e é por isso que a palavra de Deus também declara que Abraão creu contra a esperança. Esperança aí entenda-se por expectativa, porque a expectativa dele era pior, e ele creu contra essa expectativa, ele não aceitou aquela condição. Quando ele recebeu uma palavra de Deus, tudo passou a mudar na vida dele. Nesse exato momento, você está recebendo uma palavra de Deus na sua vida, e essa palavra de Deus pode startar na sua vida um novo momento, um novo tempo, que vai abrir portas para o melhor ano que você já viveu na sua história. Você recebe essa palavra? Dê uma salva de palmas ao Senhor então, aquela bem forte, isso, para acender sua chama. Muito bem, vamos lá. Ele largou tudo para seguir a Deus, para um lugar que ele nem fazia ideia de onde era, nem o que ele esperava. Romanos 4,16, vamos lá, põe para a gente, Romanos capítulo 4, versículo 16, tem aí vaso, amém, glória a Deus. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Olha aí para o teu vizinho, fala: a gente é irmão, irmão de fé. A gente é irmão de fé. Olha que família bonita você tem. Rapaz, agora resolveu o teu problema em aquela continha da Copel lá, ó, quanto irmão para ajudar você a pagar aí. Que beleza, hein, irmão? Glória a Deus, hein? Graças a Deus. Escapou do cunhado, caiu aqui dentro, olha aí. Deixa eu te contar uma coisa. Abraão recebeu um título, o pai da fé. Por quê? Porque ele creu sem nada que tivesse de material para ele poder crer. Ele creu naquilo que ele não via, ele creu numa promessa que ele nem sabia onde ficava, e ele pegou e foi, ele deixou tudo e foi. Sabe que Deus tem buscado corações que têm esse mesmo espírito, né? Abraão, ele passa de um simples habitante de Ur para se tornar o grande pai da fé. Quem era Abraão antes de uma experiência com Deus, meu irmão? Quem era ele? Ele era apenas um camponês desconhecido, um dos 3 filhos de um homem chamado Terá. E aliás, mesmo ele sendo primogênito, ele tinha 2 irmãos. Ele tinha um irmão chamado Naor, e ele tinha um outro irmão chamado Arã. Você percebeu no versículo 4 que ele partiu de Arã e foi? Mas bispo, ele não era de Ur dos caldeus? Sim, ele, seu pai e todos os seus irmãos. Acontece que ele tinha um irmão caçula. Esse irmão caçula chamava-se Arã. Esse cara aí era muito bem resolvido, ele era o preferido do pai. A Bíblia deixa essas pistas. Por quê? Eu tenho essa certeza por uma razão. Porque você sabe como é que é a natureza das coisas, né?
os filhos é que sepultam os pais. É muito triste quando um pai precisa sepultar um filho, porque isso quebra uma ordem natural da existência. Imagine Terá, ele perde o seu caçula, e eu não sei o que tinha de especial, a Bíblia não deixa essa pista, a Bíblia só deixa a pista de que ele era o preferido, porque quando ele sai, Abraão sai, ele leva o pai junto, sabia? Pega o velho pai e leva o pai com ele. Imagina, ele estava com 75, Arã estava com quanto? Pelo menos uns 100, 120, sabe Deus. Seja como for, ele leva o pai e ele faz uma passagem por uma cidade que tinha um nome. Qual era o nome da cidade? Arã. E por que a cidade tinha esse nome? Porque o seu irmão caçula, muito bem resolvido, falou: eu vou fazer a minha vida. E ele teve sucesso. O pai tinha muito orgulho desse filho. E então esse filho, sabe que naquela época, né, quem fundava ali um patriarcado, quem gerava um vilarejo, esse cara meio que era rei da cidade. Ele era uma pessoa de muito reconhecimento. Então Arã conseguiu esse sucesso. E aí então, quando passa por Arã, o filho que o pai já havia sepultado, a cidade, deu um colapso emocional no pai, e o pai travou, e o pai falou: filho, estava legal, é isso aí, mas eu preciso ficar por aqui, eu não consigo passar daqui, eu vou ficar por aqui, e por lá Terá ficou, e Abraão de Arã prossegue a sua jornada. Ele não permitiu que a rejeição o travasse, ele não confundiu a paternidade de Deus sobre a vida dele com a limitação da paternidade do pai com relação a ele. Gente, sabe onde é que a gente está indo parar com essa história? A gente está vendo que Abraão não tinha só fé, ele tinha uma inteligência emocional diferenciada, ele tinha uma capacidade de adaptação neural, que eu acredito que hoje em dia a gente precisa desenvolver e aprender. É que a gente está muito ocupado com tantas distrações, né? Tantas coisas acontecendo à nossa volta, não que não sejam importantes, cenário político, cenário geopolítico, cenário econômico, só que ao mesmo tempo a gente se distrai com muita coisa que na verdade não acrescenta nada para nós, a não ser alguns minutos ali de relaxamento e de sorriso, né? E a gente fica, nem vou ficar mencionando aqui, porque pecado não é, desde que não se torne um excesso, mas que distrai, que rouba foco, isso distrai e rouba foco. Aí a gente começa a adaptar nosso sistema de pensamento de acordo com aquelas coisas que nós consumimos, principalmente através destas coisinhas aqui, que está tudo bem, está tudo certo, ninguém mais vive sem isso, meu irmão. Hoje em dia isso aqui é tudo na sua vida, até seu banco é isso aqui. Hoje isso aqui é sua carteira. Eu lembro que eu viajava quando era criança com a família, e meu pai levava um negócio desse tamanho, que eles chamavam de capanga. Quem que é do tempo? O Marcão é do tempo da capanga. Você teve capanga, Marcos, seu sorriso já me denunciou aqui. Era um negócio assim, rapaz, grande, gordo assim, de coisa dentro, levava tudo que é documento físico, e pensa que para viajar 15 dias, você tinha que levar dinheiro físico lá dentro, então era aquele negócio, né? Era uma pamonha desse tamanho assim lá dentro, né? Meu pai levava isso. Hoje em dia a gente leva esse negócio, não precisa de nada. Aqui dentro estão seus documentos, aqui dentro estão seus cartões, aqui está seu dinheiro, está tudo aqui, está tudo aqui. Olha que praticidade, olha que facilidade. Abraão não tinha nada disso, e mesmo assim ele não tinha distrações, ele não tinha coisas que roubavam dele o foco daquilo que Deus queria fazer através da sua vida e na sua vida. Então isso era muito forte, ele ia adaptando a cada colapso, a cada golpe, a cada situação difícil que ele vivia, ele ia adaptando aquilo, e ele ia criando novas sinapses, ele ia criando caminhos neurais novos dentro do seu sistema nervoso, do seu cérebro. Ele tinha essa capacidade de adaptação às circunstâncias, de pensar de cada situação que ele vivia, de cada golpe que ele tomava, de cada situação de risco, cada medo, cada rejeição, cada abandono, cada privação, cada limitação.
ao invés dele travar e parar como muitos fazem, não, ele pegava daquilo e falava, eu vou aproveitar que eu já passei por isso, e eu vou tirar a força desse negócio, e ele tirava a força, e ele continuava, e essa também é uma das razões pelas quais se diz que ele era o pai da fé, porque a fé dele o fazia parar de pé, para prosseguir nas situações mais difíceis. Agora, existe a raiz de tudo, e a raiz de tudo é que ele tinha na sua vida o quê? Uma experiência com Deus. Ele tinha uma experiência sobrenatural com Deus, e nessa experiência sobrenatural com Deus, Deus falou com ele, e ele guardou aquela palavra, Provérbios, a palavra, Davi falou, escondi tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. A gente acha que pecado é só beber, fumar, trair, xingar, bater, né? Escute, presta atenção, não ouvir a palavra e não caminhar debaixo da palavra de Deus é tão pecado quanto essas coisas morais, talvez até mais, porque é justamente isso que nos afasta do centro da vontade de Deus. Mas ele continuou, ele era aquele cara isolado. Abraão era o mais fiel, só que ele era o menos reconhecido dentro da sua casa. Só que Deus lá de cima estava observando a vida dele. Olha para o seu vizinho e diga aí, tudo que você está passando, se você está de pé até hoje, se você está aqui agora, o teu Deus está te observando. O homem te esqueceu, as pessoas não te percebem, mas o teu Deus está notando você, e ele vai vir ao seu encontro, e ele vai te dar uma experiência sobrenatural, e nessa experiência, você vai receber dele uma palavra, que vai ser a bússola, vai ser o norte da caminhada, do propósito de Deus para a sua vida, e você não vai ser uma vida vazia, como Abraão estava vivendo, você vai inaugurar uma nova estação, e esse é o ano que Deus quer fazer isso com você. De todos os anos, todo santo ano, tem uma palavra profética poderosa para as nossas vidas, mas eu tenho dito e vou repetir mais uma vez, porque eu estou sentindo no meu espírito, que esse é o ano com a carga profética mais poderosa que nós já vivemos na história da existência, e eu não estou falando apenas da Sara, eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando para a nação brasileira, em nome de Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, e esse é o ano para isso acontecer. Quem está aberto para receber, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você está aberto para receber, não perca a oportunidade de estar onde Deus está falando. Outra coisa, Abraão mudou isso aqui. Olha para o teu vizinho, faz assim, não toca nele não, faz na tua, faz assim ó, irmão, muda aqui ó, muda essa cachola aí ó, escuta, processa informações, começa a ser mais seleto nas tuas informações, começa a ser mais seleto nos seus consumos, seja mais cuidadoso com aquilo, cuidado com os seus sentidos. A bênção e a maldição entram pelas mesmas 5 vias, que são os 5 sentidos, são 5 canais de entrada da sua mente, tá? É a visão, o olfato, o paladar, o tato e, estou esquecendo, a audição, obrigado, né? Audição, visão, olfato, paladar, tato, são os 5 sentidos, são as janelas da alma, é por aí que a coisa entra. Então o que você consome através desses 5 sentidos, é o que vai formar o seu sistema de crença, é o que vai alimentar a sua mente. Escute, a neurociência chama isso de neuroplasticidade, a bispa fala muito disso aqui, né? Chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de adaptação da sua mente às circunstâncias, criando sinapses novas, que fazem o seu sistema de crença se ajustar àquilo que é importante ou àquilo que é ruim. E isso é uma escolha que a gente faz, é uma decisão que a gente toma. Por isso que eu acho importantíssimo que você nesses dias esteja buscando, jejuando, orando, vindo à igreja com a seguinte expectativa de fé: Pai,
eu quero uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, tal qual a que Abraão passou. Igual que Noé, imagina a experiência de Noé, epifania de Noé, de captar toda aquela visão da arca. Deus falou comigo, ele estava lá o maluco construindo um barco numa terra que não chovia. Dá para entender um negócio desse? Que coisa, entre eles outros, que nós vamos estudar por aqui, não vou ficar dando spoiler agora, mas entenda, Deus fez na vida de Abraão, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Quando Deus te desafia a deixar a tua casa, família, costumes, conceitos, é porque Ele está levando você para uma posição de superação, que o teu plano humano jamais vai poder te conceder, e você está feliz. Você acha que Abraão não estava feliz, meu irmão? Abraão estava felizaço, cuidando das coisas. O pai está velho, meu irmão mais novo morreu, Naor saiu fora, foi cuidar da vida dele, nem tem notícia dele mais, sabia? Quem ficou ali com o velho pai foi ele, cuidando do pai, das terras do pai. Ele estava confortável, estava tudo certo. E de repente vem o Deus Criador, fala com ele, ele escuta aquilo, ele resolve dar um passo para algo que ele nunca imaginou de experimentar. E ele só pôde alcançar isso porque ele tomou essa decisão de fé, de confiar em Deus, de confiar na palavra. Mas ele só pôde confiar na palavra que ele recebeu por meio de uma experiência. Pergunte ao seu vizinho, qual o nível da tua experiência espiritual nos dias de hoje? Que profundidade, você conecta fácil? Você é daquele tipo de pessoa que coloca um louvor para tocar, dali a pouco você está falando em língua, né? Você está sentindo a presença de Deus, você viaja mesmo, você mergulha nas águas. Quanto tempo faz que você não chora, não se derrama no altar, na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não se arrepia inteiro, por causa de algum momento que você percebeu o sobrenatural de Deus movendo ali? E escute, você não precisa de um culto ungido para isso acontecer, isso pode acontecer em qualquer momento, com você sozinho, Deus pode fazer na sua vida. Isso tem que ser nosso parâmetro principal hoje, nesse ano, buscar essa experiência. Escute, tudo aquilo que você sabe que está errado na sua vida, não tem força para mudar, só muda se você se abrir para uma experiência. Eu posso afirmar para você que os pecados mais difíceis que eu venci, dos meus velhos hábitos, só puderam ser vencidos depois de uma experiência que eu tive com Deus, porque eu sabia que estava errado, eu queria parar e não conseguia, mas as experiências com Deus criaram em mim isso tudo, e eu pude dizer não, porque a coisa ficou mais forte, mais evidente, mais lógica. Tem gente que acha que fé não contém lógica. Meu irmão, claro que contém, e vai conter sempre. Se você não fizer essa conta, você vai ter dificuldades e dificuldades, vai ser sempre aquela pessoa à margem do poder de Deus, sempre assistindo os testemunhos, jamais testemunhando, sempre contando o que você viu, que Deus fez na vida dos outros. E Deus quer que você conte uma história como Abraão contou a sua história. Mas vamos lá, para poder ir adiante, uma coisa muito importante, tá? Vamos lá, para se adaptar à realidade do desconhecido, aconteceram algumas coisas. Primeiro, anote aí, é rápido, Abraão descobriu Deus. Segunda coisa, quando ele descobre Deus, a sua concepção acerca do que era verdade evoluiu. Olhe para o seu vizinho e diga, a sua verdade pode estar te enganando, ela precisa evoluir. Número 3, Deus desafia Abraão a mudar de ambiente. Olha a importância da ambiência. Qual é o seu ambiente do dia a dia? O que passa pela sua cabeça? O que você está pensando exatamente agora? Você está pensando, na hora que essa palavra terminar, você pisar o pé no altar para receber algo de Deus? Ou você quer que o culto acabe logo para comer o resto do frango do almoço? E vai chegar em casa tão desesperado, vai comer até frio. Tudo é uma questão de ambiente. Olha para o seu irmão, diga para ele, cuide com o seu ambiente. Aí então, a última coisa, a quarta coisa, é que Abraão aceita o desafio e vai. Ele aceita e vai. Essa terra desconhecida, ela tinha um sentido tanto literal, quanto também espiritual.
que levariam Abraão a 5 promessas. E aqui está a parte expositiva de tudo aquilo que a gente falou quando leu Gênesis 12. Vamos lá. Primeira promessa que você encontra em Gênesis 12, do 1 ao 4, é fazer dele uma grande nação. Olha para o teu vizinho e fala: Deus te enxerga muito maior do que você se vê. Outra vez, diga: Deus te enxerga muito maior do que você se vê. Foi isso que Deus mostrou para ele: vou fazer de você uma grande nação. O cara que era marido de uma esposa, que era estéril, que já estavam ambos de idade avançada, que tudo que ele queria na vida era sepultar em paz o velho pai e cuidar do patrimônio que ele gerou, só porque os outros 2 irmãos se foram. Era só isso. Mas Deus mudou isso na mente dele, né? Vai além de fazer de alguém pai e mãe de uma família, né? Isso aqui, ministério, empresa bem sucedida, trata também, né, de estar debaixo de uma proteção para não ter que enfrentar lutas que marcaram, por exemplo, a coisa que foi na época dele, a construção de Babel, por intermédio de um cara chamado Nimrod. Você sabe por que Deus tirou Abraão dali? Porque Nimrod estava chegando, e provavelmente ele ia ser morto e ter suas terras tiradas, e isso era o fim da história dele. Olha aí para o teu vizinho, diga para ele: esse agora não é teu fim, a tua história ainda vai continuar. Quero ouvir um amém. Segunda coisa que Deus falou lá foi ser abençoado. Ah, bispo, você é abençoado, né? Você sabia que no hebraico abençoar significa a palavra hebraica barak, e essa palavra ela indica uma autorização do Eterno para se prosperar em todas as áreas da vida, não apenas em uma, tudo indo bem, tudo aberto para você prosperar. Não é só ter dinheiro, é você ter uma família linda, é você ter filhos maravilhosos, é você ter uma esposa abençoada, é ter um marido abençoado, é você poder trabalhar e sua profissão ser rentável para você e atender necessidade de pessoas, e pessoas amarem você não pelo que você faz ou dá, mas por aquilo que você proporciona, porque a bênção de Deus ela transborda, e Deus te abençoa tanto que a sua bênção começa a abençoar quem está por perto, e não é à toa lá, né? A gente vai chegar na coisa aqui, ó, quer ver? Vamos lá, senão vou adiantar aqui. Outra promessa foi ter um nome famoso. Alguém aqui quer ficar com o nome famoso, assim, tipo, né? Todo mundo tirando foto, aplaudindo, tal, tapete vermelho? Não é isso que a gente busca, certo? Não queremos isso. Eu tenho certeza que você, assim como eu, não está preocupado com isso mesmo. Mas muito bem, não se trata de você buscar fama, se trata do Senhor te fazer famoso. E a tua fama não é uma fama para você, é uma fama para glorificar a Deus. Fama como homem de Deus, fama como mulher de Deus. Olha para o teu vizinho e fala: prepara, porque tu vai ficar famoso, famoso como homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. As pessoas vão falar de você: procura aquele irmão fulano lá, que ele faz uma oração forte, ele orou comigo, eu fui curado. Procura aquela irmã fulana lá. Por quê? Porque ela me deu um aconselhamento, que foi a palavra de Deus na minha vida. Deus usou a boca dela para falar comigo. Procura o pessoal lá da Sara, procura o pessoal lá da igreja tal, procura o pessoal. Por quê? Porque naquele ambiente eu recebi o meu milagre, naquele ambiente eu aceitei Jesus Cristo, minha vida foi transformada, eu consegui vencer todos os males da minha vida. Isso é Deus deixar você famoso, isso é Deus exaltar o seu nome, fazer dele. Deus, ele promete que ele seria reconhecido e respeitado, contrastando com o quê? Com a busca de Nimrod em Babel. Nimrod queria ser reconhecido pelo seu poder, pela sua força, pela capacidade de dominar sobre todos os outros homens, mas de repente começa a aparecer um cara no cenário que simplesmente apagou o nome de Nimrod, um tal de Abraão, aquele camponês que saiu de Ur, não quis ficar em Harã e foi para uma tal de terra que ele nem sabia onde ficava, que no final deu tudo certo. E a quarta promessa foi reciprocidade de bênção e proteção. Fala comigo que isso é bom, ó. Diga: reciprocidade de bênção e de proteção. Onde é que a gente tem isso no versículo lá de Gênesis 12? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha para o teu vizinho e fala: se você está na aliança, andando com Deus vivo, seguindo a palavra de Deus, quem te ajudar vai ser abençoado com você.
Quem te atrapalhar, está lascado com Deus. Olha aí, olha para o seu vizinho e fala: eu sou filhinho de papai, não mexe comigo. Tem alguém te atormentando ultimamente? Coitado. Eu sei que não é o que você quer, não na frente do pastor. Eu sei, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa: a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Não perca o seu tempo e a sua energia respondendo pessoas que só te atrapalham. Coloca a tua força no propósito de Deus para a tua vida e na vida daqueles que estão do teu lado, segurando teu braço igual Josué segurava Moisés. Aí você vai ver a bênção conectar. E por fim, a última promessa: bênção para todas as famílias da terra. Quem quer passar assim, por onde você passar, o ambiente fica leve, as pessoas mudarem o espírito, sair aquele peso que estava no lugar, as pessoas enfermas serem curadas, as pessoas desanimadas erguerem a cabeça. Quem quer ser aquela pessoa que os outros dizem assim: é muito bom ter fulano por perto, porque quando ele está perto assim, a gente sente a presença de Deus. O Senhor teu Deus vai exalar o bom perfume de Cristo na tua vida por intermédio do Espírito Santo, de tal maneira nesse ano, que você vai ter problema, irmão, você vai ter que pedir licença para poder sair, porque as pessoas vão querer ficar te segurando, porque você ali faz a diferença. Você não vai mais ser o ranzinza, o rabugento, o calado, o fechado. Você vai ser um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. E onde você pisar a planta do teu pé, aquele lugar vai ficar inebriado da presença de Deus. Em nome de Jesus. Bom perfume de Cristo. Meu Deus do céu, que fragrância que sai da alma dessa pessoa. Eu quero essa pessoa, fala comigo, irmão, você tem alguma coisa para me dizer? Alguém já ouviu isso já? Eu já ouvi, já. Eu fiquei meio assim, sem graça. O que Deus está te mostrando? O que Deus está falando com você aí? O que Deus falou de mim para você? Mas a gente só está conversando, calma. Não, mas Deus está falando o que aí para você? Você não é homem de Deus? Não, eu sou homem de Deus. Mas o que Deus está falando aí para mim? Você vai ver, irmão. Você está preparado para esse ano? Em nome de Jesus. Sabe os cabeção lá de casa? Vai virar tudo coração, eles vão começar a te ouvir, em nome de Jesus. Deus vai te dar o fio da fala, tá? Você está preparado para ser usado como boca de Deus? Você vai ser bênção. Muitas famílias vão ser, muitas pessoas vão ser abençoadas a partir da bênção. Para eu poder ser tão bênção assim, quer dizer que eu tenho que receber muito para poder ter de sobra, não é verdade? Quem quer receber mais de Deus assim? Meu Deus, esse ano é poderoso. Presta atenção, estou fechando aqui no capítulo 11. No capítulo 11 de Gênesis, quem era Abraão? Abrão. No capítulo, vira aí para o teu vizinho e fala assim: Abrão. Parece que está dando bronca, né? Aí Deus deu uma esticadinha nele. Fala assim para o teu vizinho: Deus vai te dar uma esticadinha. Olha para ele e fala: você não vai mais ser o Abrão, você vai ser o Abraão. Um A mais no nome significava multiplicação. Você vai ser próspero, bem sucedido. Gênesis 11, ele só era o filho de Terá, um dos três. Em Gênesis 12, ele era o pai da fé, o homem que ia multiplicar, ia gerar reis e famílias a partir dele, anexaria terras e terras e deixaria um legado para a história da humanidade, até que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus. Deus não tem filho favorito, Deus tem filhos amados, e o Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus que fez em Abraão pode fazer em você, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?